Olá pessoal, somos alunos do Sistema de Informação FTC Itabuna e iremos apresentar uma pesquisa científica de banco de dados. Somos alunos Gustavo Barbosa, João Paulo Felisberto e Vitor Andrade. Nós iremos falar sobre visão, depois mostraremos um exemplo no SQL e depois falaremos sobre procedimentos armazenados. Visão. Visão é um conjunto resultado de uma consulta armazenada sobre os dados, em que o usuário de banco de dados podem consultar simplesmente como eles fariam em um objeto de coleção de banco de dados persistente. No caso, visão serve para reutilizar scripts. Se você tiver um script select, por exemplo, um script select muito grande e necessitar utilizá-lo várias vezes, você cria uma view desse select e quando necessitar, você chama apenas essa view. Criando views. Quando você cria uma view, o SQL Server verifica a existência de objetos que contêm referências em uma definição de view. O nome de sua view deve seguir o padrão da regra de identificadores. A especificação do nome do proprietário de uma view é opcional. Ou seja, você irá, por padrão, colocar um VW na frente do nome da sua view. E toda vez que você quiser utilizar essa view, você repete esse nome. Não atribua a uma view um nome já utilizado por outro objeto já existente no mesmo banco de dados. No caso, se você tiver uma view com o mesmo nome de um objeto dentro de um banco de dados, isso pode ocasionar erro. E o VW vem para acertar isso, né? Se você pôr o VW na frente do nome de um objeto que já existe na tabela, evita algum erro dentro da tabela. No caso aqui, vemos um exemplo de como criar uma view dentro do SQL Server. Você põe o nome create view, você vai estar criando a sua visão. Aí o exemplo, como eu estava falando, o VW underline clientes VIP. Se esse clientes VIP for um objeto dentro do seu banco de dados, para diferenciar o que é sua visão e o que é o seu objeto dentro do banco de dados, você põe o VW na frente. E o as vai indicar o que vem depois vai ser executado dentro da sua visão. Agora iremos ver um exemplo no SQL Server e o próximo integrante irá apresentar. Beleza? E bom, pessoal, vamos dar continuação aqui ao vídeo. Meu nome é João e vamos continuar aqui. Bom, vou mostrar agora como criar uma visão no SQL Server versão 2014. Então vamos começar. Acabei de criar o database, um banco de dados, vou chamar ele de BD. E a partir daqui eu selecionei essa opção, use BD, que ele vai selecionar esse banco e vai fazer com que a gente consiga utilizá-lo. E agora aqui acabei de criar uma tabela qualquer chamada cliente, com algumas informações. Nome, tipo de variável vai ser um varchar de 30, sobrenome varchar 50 e o terceiro VIP, que vai ser um varchar de 10. Aqui já vou selecionar aqui para criar. Como já está criado, eu não vou selecionar, mas é só selecionar a tabela e apertar F5. E aqui eu vou colocar selecione, esse asterisco representa tudo da tabela cliente. Então vamos nessa. Veja que aqui eu acabei de inserir alguns registros e inseri algumas informações, como nome, sobrenome e informação se é VIP, representada por S ou N, indicando sim ou não. Bom, certo, vamos continuar aqui. Agora vamos criar uma visão. Create View VW, como foi explicado anteriormente, VW por padrão
e underline, e vamos colocar aqui cliente VIP. Esse vai ser o nome da nossa visão. Vai ser como esse comando vai ser interpretado, e vamos digitar aqui agora select, vamos selecionar o nome e sobrenome da colocar aqui, pronto, nome e sobrenome da tabela cliente, certo? E a partir daí vamos colocar uma condição where, que indica a condição, que só vai executar esse select caso essa condição seja verdadeira. Então where VIP igual a S, que ou seja, não vai selecionar o nome e o sobrenome das pessoas que forem VIP, porque assim, a partir do momento que você criar uma visão, você apenas executa essa visão e o select todo será executado. Nesse caso aqui a gente poderia simplesmente criar o select normalmente, mas caso fosse um select enorme, essa visão simplificaria muito. Então vamos criar aqui agora. Pronto, ó, comando concluído com êxito, e vamos partir aqui para a próxima etapa. Já coloquei aqui select, esse asterisco indica tudo, então vamos selecionar tudo de WV underline cliente VIP, que aí vai selecionar essa visão, vai selecionar esse comando aqui que a gente acabou de criar com a visão. Então vamos selecionar aqui, ele vai verificar os clientes que são VIP, e a partir daí, os que forem VIP, ele vai mandar selecionar o nome e o sobrenome dentro da tabela cliente. Então vamos executar aqui, certo? Como vocês podem ver, olha, apareceram dois nomes aqui, nome e sobrenome, cujos clientes eram VIP, assim como foi mostrado anteriormente. Os que estavam como S VIP sim, apareceram, e os que estavam não apareceram, beleza? Então vamos aqui prosseguir para a próxima etapa do vídeo, e que vai ser explicado no nosso próximo colega sobre história de procedure ou procedimento armazenado, beleza? Olá pessoal, me chamo Vitor, sou aluno de Sistema de Informação, terceiro semestre. Então, irei apresentar sobre história de procedure. Então, o que seria? Ele seria uma coleção de comandos no SQL para otimização de banco de dados, e com isso facilitando a utilização. Esse comando encapsula tarefas que são repetitivas, também aceita para parâmetros de entrada e retoma o valor de status. E o que seriam esses valores de status? Seria para indicar aceitação ou falha na execução. Então, a seguir, veremos um exemplo de história de procedure que executa uma consulta utilizando um filtro por descrição em uma tabela específica do nosso banco de dados. Então, pessoal, esse é um exemplo de história de procedure. Aí, começamos criando a database, use banco de dados. Aí, em seguida, vem create procedure busca, que seria a declaração do nome do procedure. Em seguida, viria a declaração da variável, select código, que é a descrição. Agora notem o seguinte, que agora utilizamos o arroba antes da variável nesse comando. Sempre é utilizado, em todo esse comando, sempre haverá agora nas variáveis o arroba. Agora o from vem o nome da tabela, que é a consulta, e o where é a descrição, que seria a utilização da variável como certo filtro para a consulta. Então, pessoal, agora em seguida, para executar um procedure, basta utilizar uma cláusula execute seguido pelo nome da procedure e na frente o valor a ser utilizado como parâmetro. Um exemplo, execute busca dev média. Aí o que seria? O que nos retornaria do seguinte forma o resultado, como tendo abaixo na figura, código 001, descrição dev média. Agora, para excluir uma procedure, é necessário utilizar uma cláusula. Essa cláusula é o drop procedure, como no exemplo abaixo, o drop procedure busca.